Olá, continuando, né, no nosso bloco de atividades, a correção. Vamos falar um pouquinho agora da quarta atividade, que corresponde à quarta aula, tá? Essa atividade traz um conteúdo que nós trabalhamos anteriormente também, que é o capitalismo e o socialismo. A gente viu as características, né? A gente fez inclusive um quadro também sobre as características do capitalismo e do socialismo. E vocês também estudaram bastante sobre esses dois sistemas políticos quando a gente discutiu, quando a gente estudou a Guerra Fria, né? Que foi um confronto entre dois países que cada um tinha o seu sistema político que era oposto ao outro, né? Um era socialista, o outro capitalista. Mas vamos lá, vamos às atividades, né? Na número 1, leia com cuidado o texto abaixo. Sistema econômico baseado numa economia planificada, em que, teoricamente, não há classes sociais, pois as empresas em geral foram nacionalizadas ou estatizadas. Então, de acordo com aquelas características lá que vocês copiaram, né? A gente tem um sistema socioeconômico em que tudo é controlado pelo governo, não existe empresas privadas, tudo é do governo, não existe escola particular, hospital particular, tudo é do governo que faz a administração dos bens e dos lucros para a população, né? Há dizem, né, que é o sistema que há igualdade social, que não há pobreza, que não há diferenciação de classes, né? Então, aí no texto aí tá falando que nesse sistema socioeconômico, a economia planificada, não existe classes sociais, pois as empresas foram nacionalizadas ou estatizadas, ou seja, as empresas ou são do país ou são do estado. Qual sistema socioeconômico que é esse? Seria o socialismo, né? Porque no sistema capitalismo existem repartições tanto públicas, né? Órgãos do município, do estado, mas também existem os órgãos particulares, né? No sistema capitalista, a gente tem escola privada, né, escola municipal, escola estadual e escola particular. Então, isso em um sistema capitalista, em um sistema socialista, não existe escola particular, tá? Então, a resposta aí da 1 seria a letra A, tá? Essa frasezinha e essa afirmação refere-se ao socialismo. Na 2, escreva na afirmação se trata-se de capital. Escreva na afirmação trata-se de capitalismo ou socialismo? Vamos lá. A. As necessidades básicas devem ser atendidas. Então, o indivíduo não ficaria preocupado em se esforçar para ter uma propriedade como um imóvel. Em qual sistema que a necessidade básica deve ser atendida? Na verdade, nos dois, tá? No sistema capitalista e socialismo, a necessidade básica deve ser atendida. Mas isso fica mais evidente ainda no socialismo. A obrigação total do governo, como as pessoas não podem ter empresas independentes, é obrigação do governo, né, garantir a moradia, o básico para essas pessoas. Então, aí, né, a pessoa não está preocupada em se esforçar para ter uma propriedade, um imóvel. Então, seria no socialismo, tá? Letra A, socialismo. No B, alguns pagam mais, outros menos, voltando ao cerne da desigualdade. Ou seja, a diferenciação de preço, né? Por exemplo, nos postos de combustível aqui de Rio Verde, eu vou chegar em todos os postos e vai ter o mesmo preço, né, da gasolina, por exemplo? Não, né? Em postos diferentes tem um preço diferente. Por quê? O proprietário coloca o preço, né, que ele bem entender, né? Então, assim funciona o capitalismo, tá? No socialismo não, os preços eles são tabelados.
No capitalismo, né, quem define o preço é o proprietário daquele estabelecimento, mas também tem uma concorrência maior também, né? Porque como as empresas são privadas, várias pessoas podem abrir, né? Então, seria a letra B. Alguns pagam mais, outros menos, voltando à desigualdade. Seria capitalismo, tá? Letra C. É proibido possuir propriedade privada. Isso faz com que o indivíduo em si não tenha nada, pois os bens pertencem a todos ou ao governo. Esse sistema é o socialismo, porque no capitalismo pode-se ter empresa privada. Então, C, socialismo. Na D. Em todo o mundo, vários países testaram e todos falharam. Vários países testaram e todos falharam. Aqui a gente está falando do socialismo. Um exemplo, né? A União Soviética tentou o socialismo, foi derrotado, né? Foi derrotada pelos Estados Unidos e perdeu boa parte do seu território, né? Hoje é Rússia e os outros países lá, né, que faziam parte da União Soviética. E todos os outros países que testaram também não obtiveram o êxito, né, como prega o socialismo. O sistema socialismo em si, ele prega algo muito bonito, algo da desigualdade. Mas geralmente os países que testaram, né, não obtiveram esse emprego do socialismo como falam, né? Essa coisa linda como nos papéis, como os filósofos falam, tá? Então, letra D seria o socialismo. Na letra E, os bens e riquezas que pertencem a um indivíduo geralmente são passados de geração em geração. Se pertencem a um indivíduo, então são particulares. Então, o que? O capitalismo. Os bens e riquezas que pertencem a um indivíduo geralmente são passados de geração em geração. Capitalismo, né? Porque se for socialismo, pertenceria ao governo. F. O governo tem o controle total dos bens, podendo utilizá-los na área em que mais precisam. Socialismo. Sem comentários, né? G. O dinheiro não é fator de controle em uma sociedade. O dinheiro, ele é fator para mim, né, ao meu modo de ver, ele é fator de controle em qualquer sociedade. Mas aqui está referindo-se ao socialismo, né? Porque em um país capitalista, o dinheiro, né, ele faz a diferença. Então, na G aí seria o socialismo. Na H, os indivíduos podem escolher o que irão consumir, e a escolha faz com que a concorrência aumente e surjam melhores preços e serviços. Como que eles podem escolher o que irão consumir? A partir da concorrência, né? Então, se tem concorrência, se tem maiores empresas, né? Tem a concorrência, então tem o aumento de preço ou os melhores preços e serviços, porque a concorrência ela tem que se adequar em oferecer um serviço de qualidade e com um preço justo, porque o seu concorrente, ele tem um concorrente, né? Então aí seria o sistema capitalista, tá? Na 3, nas afirmativas descritas nessa questão, há aspectos tanto do socialismo quanto do capitalismo. Descubra do que se trata. Na letra A, nome que foi a ordem política mundial em virtude das diferenças entre os sistemas econômicos, criando-se entre os países dois polos de influência, um capitalista e outro socialista. Qual foi o nome dado a essa ordem política mundial? A gente estudou, né? Foi a ordem bipolar, né? Onde o mundo ficou dividido entre ou capitalista
ou socialista, né? Os países tinham que tomar partido, tinham que escolher um lado, né? Ou capitalista ou socialista. Então esse período ficou conhecido como mundo bipolar, tá? Duas superpotências. Na B, foi o maior símbolo da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. Qual foi o maior símbolo? Foi a Guerra Fria, tá? Foi o maior símbolo de divisão, capitalista e socialista. Quem saiu vitorioso no final? Estados Unidos. Qual sistema? Capitalista, ok? Começou lá em 1989 com a queda do Muro de Berlim, o final da Guerra Fria. Na C, o fim deste país provocou grandes mudanças no cenário geopolítico mundial, principalmente o fim do socialismo na maioria dos países. Qual país representava o socialismo na Guerra Fria? União Soviética, tá? Então aí na C, União Soviética. Na D, é o principal objetivo da organização da produção, ou seja, do sistema capitalista. Qual que é o maior objetivo do sistema capitalista? O que o sistema capitalista mais visa? É isso aqui, né? O dinheiro, ou seja, o lucro. Quanto de lucro ele vai obter na fabricação daquele produto, daquela agricultura, daquele serviço prestado, tá? Então seria o lucro. Então a ordem correta aí, ó, seria ordem bipolar, Guerra Fria, União Soviética e lucro. Então é a letra B, tá? A letra B seria a alternativa correta aí. E a quinta atividade, para vocês assistirem um vídeo para entender a configuração da nova ordem mundial e fazer as anotações aí no caderno em forma de um mapa mental ou em forma de um resumo também de, no mínimo, 10 linhas. A nova ordem mundial também foi bastante discutida, né, em sala de aula aí, e ela traz um país aí como o centro, né, dessa ordem mundial, que é o país que saiu em ascensão, né, que é os Estados Unidos, e ela tem uma configuração um pouco diferente da ordem bipolar, tá? A gente estudou alguns sistemas aí, né, que é a ordem multipolar, muitos países, né, como se destacando a ordem bipolar, Estados Unidos e União Soviética, e a nova ordem mundial, onde vários países, né, se destacam, mas a grande potência é os Estados Unidos, tá? Assistam o vídeo aí, se não assistiram ainda, façam um resumo ou um mapa mental bem bonitinho, organizadinho, tá bom? Ok? Tchau, tchau!